ambulante, essa loucura caminhante, essa inexplicabilidade permanente, esse absurdo ante os sentidos que não podiam negá-lo, mas ele era ridiculamente indiscernível ou inexplicável para quem olhava com olhos carnais. Você conhece o espírito humano do homem Jesus? Eu preciso, você precisa conhecer o espírito do homem Jesus. Porque é a partir do espírito do homem Jesus que eu discerno os espíritos humanos. E o espírito do homem Jesus é conforme o espírito do Cristo eterno, que é conforme o espírito do Pai. Mas em Jesus, isso deixa de ser uma teologia, passa a ser uma encarnação, deixa de ser uma conceitualização e passa a ser uma manifestação concreta, tangível, palpável. Deixava de ser uma teologia e se manifestava como revelação histórica de Deus, observada por todos os olhos que quiseram ver, ouvida por todos os ouvidos que quiseram ouvir, discernida por todos os corações que quiseram perceber. Mas você pensa que conhece o Espírito de Jesus porque nasceu no Ocidente, aqui, desse lado de cá, porque você não é chinês, não é japonês, não é indonésio, não é vietnamita, não é polinésio. É por isso que você acha que você conhece o Espírito de Jesus, porque você não é budista, confucionista, ou muçulmano, ou não é de nenhum culto afro-ameríndio. É por isso que você acha que conhece o Espírito de Jesus, porque você fala línguas estranhas, embora saia dali, abra a boca e amaldiçoe todo mundo. Entre na internet, chame e degrade as pessoas com todas as degradações. Mas você acha que conhece o Espírito de Jesus só porque você é brasileiro, frequenta um culto cristão, sabe uns hinos, gosta de alguns cantores gospel, ou qualquer outra besteirinha assim, frequenta um lugar, uma congregação, aí você acha que conhece o Espírito de Jesus. Você, cara, que é tão mentiroso, tão vaidoso, tão cheio de estrelismo, tão falso, tão maquiado, tão oculto. Você que é só máscara. O que você acha? Você acha que Jesus se relaciona com a sua máscara? Com os seus chavões, com os seus jargões? Com as suas expressões de adoração e louvor? Quando você levanta as mãos, quando você chora sem uma lágrima, quando você canta sem nenhum louvor e adoração e gratidão sincera no coração, ou quando você só consegue expressar alguma alegria quando está com o dinheiro cheio, o bolso cheio de grana. Você acha que você conhece o Espírito de Cristo? Pelo amor de Deus, são essas as referências que você toma para se enganar?
para andar mentindo para você mesmo, vida fora. Você conhece o Espírito de Jesus? Eu vou te dar algumas referências e uns parâmetros simples. Porque, como eu disse, Jesus discerne o coração humano e manifesta o seu. Ele está aqui, sabendo como eles eram, afastou-se dali. Mas aqueles que o seguiram, a esses ele curou. Ele se manifestou. Porque ele não anda com gente dessa natureza, mas ele não suporta, ele fica tomado de dores de compaixão e cura. Então, primeira marca simples desse Espírito de Jesus que eu quero que você anote aí e guarde. Note isso, ele não fabrica publicidades. Leia o verso 16. A esses que ele curou, todos os que o seguiram, a todos ele curou. Olha só. Advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Em momento algum, Jesus disse que a publicidade era fundamental para que o reino dele se manifestasse na terra. Publicidade, ele nunca disse isso. Como ele nunca precisou disso? Ele não disse, e recebereis publicidade ao descer sobre vós o espírito da propaganda, e sereis meus propagandistas em todas as nações da terra, e ensinareis a todos os demais como fazerem propaganda de mim, para que todos os habitantes da terra conheçam a minha logomarca, e então eu possa voltar, porque enquanto a minha logomarca não for conhecida, eu não posso voltar ao mundo. Interessante, Jesus não fabrica, não dá nenhuma logomarca e não faz nenhuma publicidade, e ele está o tempo todo pedindo o impossível às pessoas. Ele cura um mudo e diz, olha, não conta nada para ninguém. Ele abre os olhos a um surdo que também era cego e diz, por favor, não conta nada para ninguém. Como é que o cara vai se segurar? Ou ele purifica leprosos e diz, não digam nada a ninguém, ou vão apenas ao templo em silêncio, façam uma oferta, para que só Deus saiba e isso fique como um testemunho para aqueles que conheceram vocês assim nesse estado de depauperamento orgânico e destruição. Não, ele nunca fez nada. Até na sua ressurreição, você observa que ele não deixou nada preparado para a propaganda. E quem vai visitá-lo e a quem ele primeiro se apresenta é uma mulher. Mulher naquele tempo não era detentora de nenhum testemunho de importância. Até hoje elas não têm lugar na CPI, né? Tem que bater na porta para entrar. Aqui, nas igrejas, então, e lá em Israel do primeiro século, se você quisesse deixar um testemunho para ser não crido, mandasse uma mulher com um histórico, uma mulher jovem com um histórico. No caso de Madalena, ela tinha ficado possessa de demônios. Algumas vezes ela ficou possessa por 7 demônios. E Jesus expulsou isso dela, mas
Uma mulher que já teve esses surtos, essas loucuras, essas histerias, ou qualquer que fosse a nomenclatura que alguém quisesse dar para o ocorrido, não mereceria mais confiança, mas a primeira pessoa a quem ele se revelou foi Madalena. Isso é porque ele não dava essa importância toda à propaganda e ao marketing como meios de difusão absoluto da mensagem dele. Ele dava importância era ao poder do Espírito Santo. Ele disse: derramarei o meu Espírito e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele disse: aqueles que crerem farão toda sorte de milagres em meu nome, toda sorte. Repetirão. E ele disse: e aquele que crê em mim mesmo fará as obras que eu faço. E outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Eu farei. Ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Vocês podem ter certeza, eu recebi poder sobre os céus e a terra e estou com vocês e dou e transfiro poder, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então era poder. A publicidade era a verdade, era como um garotão, uma história que eu já contei algumas vezes, um garotão muito assim, cheio de ímpetos, que foi fazer um curso fora e depois um mestrado numa universidade nos Estados Unidos, na área de promoção e divulgação do evangelho e missiologia, isso e aquilo. E aí ele voltou para o Brasil, a gente não se conhecia, mas ele ficou atrás de mim até que marcou um encontro comigo num lugar em São Paulo. E aí ele chegou lá e me apresentou lá uma carta que ele tinha de um cara nos Estados Unidos, muito conhecido à época, e aí me disse que também tinha dinheiro, que as organizações tais e tais tinham dado não sei quantos milhares de dólares para ele divulgar o nome dele, fazer a melhor publicidade, que ele já estava contratando os especialistas, porque ele queria ser conhecido no Brasil como eu era conhecido, e ele queria ter o mesmo impacto que eu tinha. E nós estamos falando de mais ou menos 1988, 89 no máximo, por aí. E ele falou, aí me perguntou: como foi que você fez para que você tivesse tanta publicidade? O que foi que você fez? Enquanto ele estava falando, eu estava pensando, eu digo: meu Deus, como é que uma faculdade teológica, que podia ser um instrumento maravilhoso de ensino sobre a natureza humana, sobre discernimento, sobre psicologia, sobre antropologia, sobre história profunda, arqueologia, sobre filosofia, sobre neurociência, sobre física e física quântica, que eu acho que seria uma das matérias mais importantes numa boa faculdade de teologia, e muito mais do que hebraico e grego, que você pega em qualquer Google da vida.
Eu estou falando de algo que tem a ver com ensinar você a pensar, a discernir, a ter uma cosmovisão das coisas. E seriam matérias muito mais importantes, mas, ao contrário, você vê, em alguns lugares dos Estados Unidos, a ênfase é só publicidade, divulgação, promoção, levantamento de fundos, mais divulgação, mais promoção, porque se não houver publicidade, o evangelho não vai a lugar nenhum, porque poder não há mesmo, não é? É como aquela velha história do cristianismo, de um determinado papa que falou para um homem um pouco mais piedoso no ambiente da igreja, dizendo: olha só, vê, nós já não podemos mais dizer, como São Pedro, ao homem pedinte na entrada da porta formosa do templo, quando ele respondeu: não tenho prata nem ouro, olha, vê quanto ouro nós temos. E o outro lhe disse: mas nós também não podemos mais dizer como Pedro: levanta, toma o teu leito e anda. Então, você veja, por que esse povo todo ficou desesperado na pandemia, querendo abrir os templos de qualquer maneira? Por causa da relação de publicidade com arrecadação. Sem arrecadação a gente não pode fazer publicidade, sem publicidade a gente não tem arrecadação. Publicidade a gente faz na televisão, arrecadação no templo. Não adianta falar no templo se a gente não tem o grande dragão para engolir o fruto da publicidade. O cristianismo, todavia, não existe sem publicidade. Essa é a primeira coisa. A segunda que eu quero que você guarde no coração, sobre o Espírito de Jesus, ele carrega a obsessão da encarnação da palavra. Pode tirar esse encarnada, Braulito. Ele carrega a obsessão da encarnação da palavra. Ele carrega isso. Aí diz que ele disse que não o expusessem à publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eu vejo o pessoal levando Isaías muito a sério quando eles querem declarar que Jesus é o Messias. Aí eles falam de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. É aquilo que Jesus repetiu na sinagoga de Nazaré. O que ele falou lá, conforme Lucas 4, do verso 16 em diante. Enfim, mas quando se trata desse Isaías aqui, num ambiente de gritaria, de rodopiamento sufi, como se fossem uns sufis evangélicos. Os sufis muçulmanos têm a beleza da veste, é uma dança, é uma meditação, mas aqui não, é só uma loucura, é uma necessidade psicocultural de rodar até ao transe do desmaio, como aprenderam a vida inteira. E não praticar isso é negar a própria cultura na qual foram trazidos até aqui na vida. Por isso se convertem, mas a cultura tem que repetir os mesmos meneios, as mesmas liturgias dos seus cultos passados. No entanto, quando se trata do Evangelho, quando se trata de alguém que carrega e que conhece o Espírito de Jesus,
Essa é uma pessoa que carrega a obsessão da encarnação da palavra. Ela não quer nada que não tenha a ver com o que Jesus praticou. Isso aqui Jesus praticou, tanto quanto Isaías 61 ele praticou, ele também praticou essa porção de Isaías, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. E é uma coisa maravilhosa, Isaías projetando profeticamente a chegada dessa presença humana extraordinariamente linda e bela, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E olha só o que Isaías diz. E que Jesus fazia questão de encarnar. E se você quer ser parecido com Jesus, você tem que aprender isso aqui também. Essa vontade, essa obsessão por ser uma repetição. Uma repetição com a tua cara, com a tua altura, com o teu sotaque, na tua geração, com os teus piercings, com os teus tatus, com as tuas músicas, com os teus funks. Você pode ser um Jesus no seu mundo, ou você acha que o Jesus que conseguiu viver como um judeu não conseguiria viver como um funkeiro? Não conseguiria viver no alemão? Não conseguiria viver no Vidigal? Não conseguiria viver em Paraisópolis? Me diga. Ele carregava essa obsessão de encarnar a palavra. Até em Israel isso foi possível. Se foi em Israel, é possível vivê-la em qualquer outro lugar. O difícil é em Israel. Porque eles matavam. E hoje só não matam porque não podem, mas muitos gostariam de poder. São os mesmos fanáticos que carregam o mesmo espírito. E aí, olha a descrição dessa coisa maravilhosa, desse espírito que ele carrega, da encarnação na palavra. Ele carrega esse espírito de servo, a quem o Senhor Deus diz: eis aqui o meu servo, que eu escolhi. Ele não é aquele que força nenhuma barra. Deus o chama. O amado dele tem intimidade com ele. Ele não procura se tornar um ser visível. Ele procura viver como um ser amado, em quem a alma eterna, a alma do Pai tem prazer. Não tem nada a ver com agradar multidões, com comprar likes. Tem a ver com viver de tal maneira que você agrade o coração do Pai. Que a sua vida seja uma espécie de inspiração divina para os homens e para o Pai, que tem prazer no que você encarna, naquilo em relação ao que você se deixou tomar. Tem tanta gente obcecada por tanta idiotice. O chamado é para a gente viver essa obsessão pela repetição do mais fascinante projeto de vida, que é seguir Jesus e ser como Ele. Terceiro lugar, veja só como é o Espírito de Jesus. Ele é conforme os modos do Pai. Está aí entre os versos 18 e 20. Os modos do Pai são esses nos quais o Pai tem prazer e em cujos modos de ser o Pai faz repousar, faz ninho sobre ele.
aninha o Espírito do Cristo eterno nesse ser. E aí se diz, ele anunciará juízo aos pagãos. Juízo aqui, no Velho Testamento, em Isaías, na maior parte, quase que em todas as alusões feitas, juízo aos gentios significa iluminação, significa lucidez, significa trazer deslumbre, vislumbre, epifania, discernimento, percepção, juízo, siso, compreensão aos pagãos. Ou seja, ao mundo inteiro que não fossem os judeus. Ele viria e o mundo inteiro iria se beneficiar, embora o seu próprio povo continuasse de coração endurecido. Ele é conforme os modos do Pai, a saber, olha só, ele não contenderá. Quando você vir alguém que tenha prazer na contenda, no contencioso, no ódio, na guerra, naquela provocação maligna, naquela vontade de chutar no fígado dos outros, com aqueles tons, com aquelas expressões, com aqueles modos, com aquela gritaria, com aquelas manifestações de violência oral, verbal, e pelos meneios das mãos e as expressões da face, você consegue discernir qualquer um, qualquer espírito. Eu não sei como é que vocês não conseguem. Meu Deus, fica tão óbvio. Assim como o coração alegre aformoseia o rosto, o espírito cheio de ódio, de revolta, de competição, de rivalidade, de adversariedade, de inimizade, de contenda, manifesta a sua energia como uma bomba radioativa. É horroroso. Vive no contencioso, mas aqui está dito sobre ele, ele não contenderá. Como você não vê Jesus contender? Quando querem contender, ele faz uma pergunta, se quiserem continuar na contenda, ele sai do meio deles. Não contenderá, nem gritará. Ninguém vê Jesus entrar no templo aos gritos, interromper nas sinagogas, ou chamam para falar, ou são os demônios que se manifestam dizendo que ali estava o Cristo. Tem que haver uma circunstância que não seja o grito. Quando ele convoca pessoas para segui-lo, ele chama pelo nome. E o que se diz dele é que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E aqui se diz, não contenderá, nem gritará, nem apagará a lamparina fumegante. Aquelas esperanças humanas que estão se esvaindo, como fazem toda hora. A pessoa pecou e aí esmagam-na. As últimas esperanças são apagadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Muitos de vocês já sofreram isso, alguns de vocês estão sofrendo. Estão sendo apagados quando ficam sabendo que você está morrendo. Eles, ao invés de te acenderem, de te soprarem para cima, eles sopram para baixo, eles te apagam. E Jesus nunca fez assim. É a religião que apedreja, que esmaga, que blasfema contra a alma humana, que
cola toda sorte de descrédito nos seres humanos que pecaram, ou que pecam, ou que vivem de um determinado modo, ou que sejam de uma determinada forma ou expressão. Mas Jesus não. Jesus enfia a mão no poço, Jesus enfia a mão na fossa, Jesus enfia a mão no bueiro, Jesus pula de cabeça na vala negra, Jesus se estoura na arrebentação, Jesus se arrisca nas pedras, Jesus se ergue e se esgueira para além do penhasco. Jesus, Jesus. É assim. Ele não veio para te apagar em nada, nem para apagar teus dons. Não veio para você ficar menor. Ele não veio para que você se contente em se tornar uma pessoa com menos do que ele te deu. Ele te deu dons, graça, capacidade. Ele veio para te soprar para cima, para te acender, para te fazer uma luz contínua no mundo. Olha só, ele é conforme o coração do Pai, porque ele não apaga a torcida que fumega até que faça vencedor o juízo. Outra vez, o juízo é a luz. É a luz. Ele não vai apagar nada nem ninguém até que a verdade absoluta apareça para todos. Fique discernível e divisável aos sentidos de todos. O juízo é a luz. Quem diz que tem luz está sob juízo. Quem diz que não tem luz não está sob juízo, porque o juízo é para quem, tendo luz, anda das trevas. Não é para quem, supostamente andando nas trevas e dizendo que não tem luz, só anda na luz. Porque, no fim, o que importa para Jesus não é o que você diz acerca dele, é o que você faz como ele fez. É se você anda como ele andou. É se você o segue. Se você anda nesse espírito do Pai. E aí a última coisa que eu quero que você guarde no coração, hoje, agora, é que somente ele pode ser o alívio desse mundo vazio de esperança. Eu vejo tanta gente importante e tantas coisas legais na Terra acontecendo, prêmios nobres. Nobel significa isso, uma coisa absolutamente nobre, grandiosa, apreciável. Tem os Oscars, tem para cada categoria de arte, tem as suas premiações, e cada vez mais existem premiações agora até para YouTubers, para influencers. Já quiseram fazer um tapete vermelho para pastores. Vocês aqui não sabem disso. No início dos anos 2000, começaram a fazer esse negócio de tapete vermelho para personalidades evangélicas do ano. Você imagina só como é parecido com Jesus. É a cara dele esse negócio, né? E aí eu fico vendo tudo isso e não vejo. Eu queria ver. Eu realmente acredito. Olha aqui para mim. Presta atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando. Essa é a minha escatologia possível e a minha escatologia do provável. A minha escatologia do possível, escatologia significando aquilo que tem a ver
com as últimas coisas. A minha escatologia do possível é que é perfeitamente possível salvar a humanidade. Essa é que é a coisa horrorosa. É humanamente, eu diria, humanamente possível salvar a humanidade. A gente teria como. Mas só é impossível por causa de quem nós somos, por causa da nossa natureza. Como aquela história velha também. Hoje é o dia da velharia, do baú, não é? Do escorpião com o sapo, que pediu uma carona para que o sapinho atravessasse o sapo para o outro lado do rio. Aí o sapo falou, cara, mas vê se você se segura, você vive metendo esse ferrão letal nos outros. Ele, não, eu não sou doido, né? Se eu te ferroar, você afoga. Se você afogar, eu morro. Que é isso? Pelo menos por amor a mim, eu vou deixar você tranquilo. Aí o sapo falou, bom, não deve ser um escorpião doido, sobe aqui. Ele subiu e eles foram até o meio do rio. Quando já estavam lá no meio, já andando na direção mais para outra margem, começaram aí, de repente o sapo sente aquilo, tá! Aí ele olha e o escorpião tá ali, ó, babando na sua escorpionice. E o sapo perguntou por quê? Por quê? Afundando, ele disse, perdão, é a minha natureza. Assim é com a humanidade. É possível que a humanidade pudesse salvar o planeta? É possível. O Greenpeace se levantará no juízo e julgará a humanidade e a igreja e as religiões porque eles creram que a humanidade podia preservar a Terra. Tem recurso para isso. Tem recurso para tudo. Você sabe quanto é que seria necessário para acabar com a pandemia de coronavírus no planeta? Eu estava vendo semana passada uma aquisição de 50 bilhões de dólares em vacinas zerava a conta na Terra. Tem gente que sozinha tem esse dinheiro no planeta. Sozinha. E por que não fazem isso? Por que não fazem? Por que não investem? E zeram essa conta na Terra toda? Porque me first. É sempre eu primeiro, mesmo quando o slogan da campanha não seja esse, mas o slogan dos sussurros da alma é esse sempre, você primeiro. Você já está vacinado, então? Os outros que se danem. E é isso que está presente. O cara pode ter dinheiro sozinho para salvar um país inteiro por 5 gerações. Um país pequeno, médio. Mas ele não vai fazer isso. Não vai fazer. Se você perguntar as razões, ele não sabe nem explicar. Porque tudo que não vai faltar a ele é dinheiro jamais. Quando você fica sabendo que 2.500 pessoas da Terra detêm mais de 60% do recurso bruto do planeta, você diz, bom, é claro que era totalmente possível erradicar a pobreza, fome, falta de educação, dar um nivelamento básico para todo mundo ter condições mais ou menos razoáveis de desenvolvimento, de crescimento, de sustentabilidade. O mundo podia ser um lugar, a Terra seria um turismo só. Um lugar sem guerras. Tudo isso seria possível. Mas só não é provável porque a nossa natureza não deixa. Porque a natureza das nossas religiões é também carregada do veneno do nosso coração.
porque as ideologias das nossas crenças são tão perversas quanto nós, porque nós somos maus, como disse Jesus. A gente é um pouquinho melhor com os filhos, e olhe lá, nós somos maus com os pais da gente, cada vez mais. Nós somos maus. É possível, seria possível, essa é a nossa condenação, é que seria possível limpar o planeta, ter mares todos transparentes, energia limpa, conforto tecnológico, natureza intacta, nada precisava ser destruído ou derrubado, tudo pode ser feito de maneira a não durar para sempre, a entrar num estado natural de degradação no tempo apropriado. Temos todos os recursos, todas as ciências, todos os saberes e um acumulado histórico de milhares e milhares de anos e de estudos civilizatórios variados que nos comprovam de que todo mundo que foi e priorizou e teve as agendas que nós temos se extinguiu. Se extinguiu na Terra. Porque a nossa insanidade é essa, repetir a mesma coisa que os outros poderes realizaram, que as outras potestades políticas e étnicas realizaram e se destruíram. Nossa insanidade é fazer a mesma coisa, achando que dessa vez nós vamos escapar. Eu estou cada dia mais certo de que eu entreguei a minha vida à causa mais absolutamente essencial. Por isso eu nunca quis ser nada a não ser uma voz, mesmo que muitas vezes clamando no deserto, mesmo que muitas vezes contra ódios, contra calabocas, contra garrafadas de urina, contra sacos de caca, contra ódios de todas as naturezas, contra todas as blasfêmias, contra todas as indignações, contra todas as injúrias, contra todas as invenções, contra todos os exageros. Nós perseveramos contra a casa rebelde, pela convicção simples e única de que os nossos olhos viram o Santo e que os nossos ouvidos o ouviram perguntar: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse, há 48 anos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mesmo quando eu pisei fora do caminho, a sua vara e o seu cajado me consolaram. Ele me puxou, me ungiu com óleo na presença dos meus adversários e disse: vem comigo, porque a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e tu habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Eu sei que a mensagem das mensagens, a que muda mente, coração, altera o caráter, que não tem nada a ver com a propaganda da religião, tem a ver com a experiência visceral, com o conhecimento de Jesus, com a experiência no Espírito Santo, para nos moldarmos ao Espírito do homem Jesus e vivermos como Ele, tendo a nossa cara no nosso tempo e nessa geração. Em teu nome, Jesus, que seja assim. Amém.